Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um tema que, nossa, mexe com a vida de muita gente. Como é que se encontra um caminho para se livrar das dívidas, né? E para guiar nossa conversa, a gente está usando o capítulo 13 do livro Embaixadores do Reino. Ele traz uma visão bem específica, sabe? Baseada em princípios bíblicos para lidar com as finanças. E olha, os números mostram que o assunto é para ontem. Tem uma pesquisa recente aí, 78 em cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. É muita gente. E o pior, em média, 30% da renda dessas famílias já vai embora só para pagar a dívida. O que me chama atenção é que parece que virou normal isso, sabe? Até para quem ganha menos. Mas esse capítulo 13 que a gente está vendo, ele propõe um jeito bem diferente de encarar a coisa. Exatamente. A abordagem do livro é, assim, bem direta. Fala das dívidas quase como uma escravidão moderna mesmo. Lembra até daquele provérbio da Bíblia, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A ideia ali é que essa situação tira a liberdade, sabe? E consome recursos que são preciosos. E não é só dinheiro, não. É tempo, é saúde mental, energia, talentos que poderiam ir para outras coisas que o livro considera mais alinhadas aos seus princípios. A liberdade financeira, para eles, é o estado ideal, entende? Entendi. Então tá, pergunta de 1 milhão é como sair disso? O capítulo não fica só na teoria, né? Ele traz um guia prático mesmo, com 8 passos. Bem claros. Ok, vamos desempacotar isso aqui. O primeiro passo. Confesso que pode surpreender. Não começa com planilha, não. É mais espiritual. Levar o assunto ao Senhor. Isso é chave para entender a lógica toda do capítulo, sabe? A primeira coisa é reconhecer que, muitas vezes, a dívida não caiu do céu. Ela veio de escolhas. Talvez, sei lá, a pressa de ter algo, a teimosia de continuar gastando errado, até mesmo, na visão deles, desobediência a certos princípios de prudência. Ou aquela vontade de mostrar o que não tem, né? Então, o texto sugere pedir perdão por isso. E, claro, pedir ajuda, orientação divina para sair dessa. Cita até Provérbios, Tiago, para dizer que os planos só dão certo com essa bênção, esse alinhamento. Quer dizer, antes de pensar em cortar gasto ou negociar, a ideia é alinhar a intenção e assumir a responsabilidade. Interessante como já começa conectando o bolso com o pessoal e o espiritual. Precisamente. É como preparar o terreno, sabe? Achar a motivação certa antes de ir para a ação. Sem isso, na ótica do livro, os outros passos ficam meio sem base. E isso leva direto para o segundo passo, que é bem lógico depois disso. Agir na origem do problema. Ah, a analogia da goteira. Adorei essa parte. Não adianta secar o chão se o telhado tá furado, né? A ideia aqui é achar e principalmente mudar o comportamento que está causando a dívida. O texto fala de quê? Desorganização, querer tudo para já. Isso, imediatismo, imprudência às vezes, falta de controle mesmo. É um chamado para se olhar no espelho, sabe? E mudar os hábitos financeiros. E esse ponto é, nossa, fundamental. Porque senão a pessoa sai de uma dívida e daqui a pouco entra em outra. É o ciclo, né? Por isso, o foco que o capítulo traz não é só apagar o fogo agora. É consertar a fiação para não ter mais incêndio. É criar hábito financeiro que funcione a longo prazo. Faz todo sentido. Bom, então, entendendo que precisa mudar o comportamento e buscando essa orientação inicial, o terceiro passo é encarar a realidade. Sem filtro. Conhecer a situação de cada dívida, em detalhes. Esse é o momento da clareza total, que muita gente evita, né? Porque dói encarar. Mas o capítulo insiste. Tem que detalhar tudo de cada dívida. Quem é o credor? Qual foi o valor original? Quanto é a parcela certinha? Quantas já pagou? E, olha, o crucial, quantas ainda faltam? E mais, tá em dia? Qual a taxa de juros? Meu Deus, esse ponto é nevrálgico. E tem garantia? Um carro, a casa? O livro até sugere fazer uma tabela para organizar isso tudo. É quase um check-up completo antes de começar o tratamento. Exatamente. E o fascinante, que o capítulo pega bem, é como a falta de informação trava a pessoa. Aquele medo, sabe?
Achar que a dívida é um monstro impossível. Muitas vezes isso vem de não saber o tamanho real do problema. Então, mapear isso, entender onde se está pisando, é o primeiro passo para retomar o controle. Para poder fazer um plano que funcione. Sem mapa, é andar no escuro. E essa clareza leva direto para o quarto passo, que é entender um negócio chamado levantar o saldo devedor. O capítulo explica que esse valor, o quanto falta para quitar a dívida hoje, quase sempre é menor do que só somar as parcelas que faltam. Por quê? Venceram. E o exemplo da Karina, que está no capítulo, é perfeito para mostrar isso. Vamos lembrar, ela comprou R$5.000 em eletros, né? Financiou em 36 vezes de R$196,16. No total, ia pagar mais de R$7.000. Aí depois de pagar 12 parcelas, que dá uns R$2.354, ela foi ver quanto faltava para quitar tudo de uma vez. E o valor era R$3.710. Olha a diferença. Se ela continuasse pagando mês a mês as 24 que faltavam, ela ainda ia gastar R$4.708. Quitando antes, ela economizou quase R$1.000. Nossa, é muita diferença. Isso mostra bem o peso dos juros, né? Principalmente no começo do financiamento. Exatamente. O caso dela mostra a dinâmica do juro composto na veia. Pagou 1/3 das parcelas, mas a dívida principal diminuiu bem menos. Pagou R$2.354, mas a dívida caiu só R$1.290, de R$5.000 para R$3.710. As primeiras parcelas são carregadas de juros. Então, a lição que o capítulo deixa bem clara é: se tiver como, quitar ou adiantar parcela é sempre bom negócio. E mais, tem que negociar desconto nesse saldo devedor para pagar antes. É uma estratégia-chave que o texto recomenda. Ok, com a lista das dívidas e o saldo devedor de cada uma na mão, chegamos no quinto passo. Esse é pura estratégia. Escolher qual dívida pagar primeiro. Porque não é difícil conseguir pagar tudo de uma vez. Tem que ter foco. E a lógica para escolher, segundo o capítulo, é bem direta. Primeiro, vai para cima das dívidas mais caras, ou seja, as que têm os juros mais altos. O texto não dá nome aos bois, mas aqui no Brasil a gente sabe, né? Cheque especial, rotativo do cartão, esses costumam ser os vilões. Por quê? Porque essas dívidas crescem que nem bola de neve. Elas podem levar ao tal do superendividamento, que é quando a coisa sai totalmente do controle. E depois de atacar essas mais caras, a orientação é ir para as que estão atrasadas, é isso? Sim, porque dívida atrasada traz um monte de problema junto. Multa, juro de mora, taxa extra e o risco do nome sujo, né? Que complica tudo na vida financeira. Fora o risco de cortarem serviços básicos, tipo água, luz, ou até em casos mais graves, perder a casa ou o carro. Então a estratégia é essa. Primeiro, estancar o sangramento maior, que são os juros altos. Depois, resolver as pendências que dão mais dor de cabeça imediata. É usar o dinheiro, que geralmente está curto nessa hora, de forma inteligente. Colocar o esforço onde dá mais resultado prático e financeiro. Sem dúvida. É tomar a decisão racional no momento que pode ser bem emocional, né? É usar a informação que você levantou nos passos anteriores para agir com estratégia. Bom, estratégia definida, vem a hora de colocar a mão na massa mesmo. O sexto passo: se empenhar para pagar. Aqui não tem segredo, o capítulo fala de ação concreta, de esforço. Isso significa ajustar o orçamento e, às vezes, ajustar pesado, cortar gasto supérfluo, talvez até algum que a gente achava necessário. O foco é liberar o máximo de grana possível para ir para aquela dívida que você escolheu como prioridade. E não é só cortar, né? É também procurar jeito de ganhar mais. O capítulo dá umas ideias. Vender coisa que está parada em casa, item usado, fazer hora extra, procurar um bico. É se mexer para conseguir mais recursos. O capítulo até cita uma frase que eles atribuem a Ellen G. White, uma figura importante na tradição adventista, de onde o livro parece tirar inspiração, que mostra a seriedade disso. A frase basicamente diz que seria melhor até passar fome ou perder sono do que ficar devendo para alguém injustamente. É uma visão bem forte sobre a responsabilidade nesse processo. Essa situação mostra bem que, para a visão do livro, sair das dívidas não é algo que acontece sozinho, passivamente.
Exige sacrifício, exige disciplina no dia a dia e, muitas vezes, mudança real no estilo de vida. É um trabalho ativo mesmo, que pede energia, determinação para conseguir de volta a liberdade financeira. A força da citação reflete o peso que o livro dá para essa questão da dívida e da responsabilidade. Depois desse esforço todo, o 7º passo muda um pouco o foco. É sobre a atitude, a postura com quem você deve. Se humilhar. O capítulo usa outra história da Bíblia aqui, né? A da viúva que pede vasilhas emprestadas para os vizinhos lá em 2 Reis 4. A ideia é mostrar um contraste dessa atitude com, sei lá, arrogância ou cinismo. Exato. O texto critica aquela postura do devo, não nego, pago quando puder, que pode soar como um descaso, né? Ou pior ainda, aquela pessoa que fica esperando a dívida prescrever, caducar. O capítulo compara isso a roubo, falando do 8º mandamento, não furtarás. Então, em vez disso, a sugestão, baseada lá em Romanos 13,8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, é ir falar com o credor. Não para se rebaixar, se sentir um lixo, nada disso, mas para ter uma conversa honesta. Explicar como está a situação real, mostrar o esforço que está sendo feito, talvez levar o orçamento ajustado, contar das tentativas de renda extra e, com base nisso, tentar negociar um plano. Um plano que seja possível de cumprir, bom para os dois lados. Esse passo vai fundo na parte psicológica e ética da dívida na visão do livro. A humildade aqui não é se sentir pequeno, mas ser realista, ser honesto, estar aberto a conversar para achar uma solução. É reconhecer que tem a obrigação, mas também a dificuldade e buscar junto um caminho. Essa postura, para o livro, está alinhada com aquele princípio maior de amar o próximo, sabe? Que deveria valer também nas finanças. É tratar o credor com respeito, mesmo na dificuldade. Ou talvez principalmente na dificuldade. E aí, finalmente, depois dessa jornada toda, a gente chega no 8º e último passo. Entender que pagar as dívidas é apenas o começo. O capítulo volta lá na história da viúva e do azeite. Depois que ela consegue o azeite, o milagre acontece, o profeta Eliseu não fala só pronto, resolveu. Ele dá uma instrução. Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Isso está lá em 2 Reis 4,7. Essa instrução final é muito importante. Pagar a última parcela não é o fim da história, é o começo de uma nova fase. A liberdade que você conquistou precisa ser cuidada com sabedoria. Aquela disciplina toda que foi preciso ter, planejar, controlar gastos, ser mais simples, se esforçar para ganhar mais, isso não pode ser jogado fora. É tipo aprender a dirigir no meio de uma tempestade e depois não poder simplesmente largar o volante e relaxar, né? Exatamente essa é a ideia. Comemorar a vitória sobre as dívidas, claro, é justo, é importante, mas o capítulo alerta para ser uma comemoração consciente. O objetivo maior, na visão que eles apresentam, não é só sair da escravidão, mas construir um caminho financeiro saudável para a vida toda. Usar o dinheiro de um jeito alinhado com os valores do livro. É consolidar o que foi aprendido, sabe? Transformar aquela crise num jeito novo de viver financeiramente. Então, resumindo tudo isso que a gente viu desse capítulo 13 de Embaixadores do Reino, o que fica claro? A mensagem principal é que sair das dívidas é possível sim. E é desejável, alcançável, mas através de um processo que tem estrutura. Ele mistura passos bem práticos, racionais, tipo listar dívida, calcular saldo, priorizar, cortar gasto, com uma mudança mais interna, né? Mudar comportamento, ter disciplina, uma postura ética bem definida e, para o livro, fundamentalmente, essa busca espiritual por orientação. É uma visão bem integrada, né? E talvez para fechar um pensamento para quem está ouvindo a gente refletir, algo que vem direto dessa análise do capítulo, se o texto descreve a dívida de um jeito tão forte como algo que limita não só o bolso, mas a vida como um todo, qual seria o menor passo concreto, assim, bem pequeno mesmo, que daria para dar hoje? Talvez só reler uma anotação sobre um desses 8 passos que chamou mais atenção, ou decidir finalmente colocar no papel aquela dívida que estava escondida na gaveta, ou até rascunhar um mini orçamento ali rapidinho seguindo alguma dica.
Um passinho só, sabe? Mas um passo na direção de entender melhor ou de começar a encarar de frente a própria situação financeira, à luz disso tudo que a gente conversou aqui sobre as ideias do capítulo 13. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.